Te agradeço. Como vocês podem ver, hoje eu mudei de cenário. Resolvi chegar perto das flores aqui, não sei se vocês conseguem ver. Hoje está um dia mais tranquilo, domingo. Não tem muito movimento na rua, a gente pode ouvir os pássaros. Apesar da gente estar em quarentena, confinamento, o movimento aqui na rua ainda é grande em função de uma obra bem em frente de casa, é barulho o dia inteiro. Mas a gente vai levando assim. Eu costumo, após o almoço, sob recomendação médica, até tomar um sol. E eu aproveito esse intervalo, né, entre o período de trabalho, que eu também estou em casa fazendo tudo home office, para entoar a mantra. Eu entoo Namo Narayanaya. Costumo dividir entre a manhã, a tarde e a noite. E é muito prazeroso isso. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dividir a minha experiência com o Atma Kriya Yoga. A primeira experiência que eu tive com yoga, na verdade, deve ter mais ou menos uns 12 anos, deve ser mais ou menos isso. Foi mais ou menos a época que eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. E na época, assim, eu sempre fugi de exercício físico. E eu estava, assim, a doença ela me tocou muito psicologicamente. E essa recuperação estava muito difícil. E o médico sugeriu a prática do yoga porque era uma prática que ia me ajudar tanto mentalmente quanto fisicamente, por causa dos alongamentos e tudo. Então foi através do Hatha Yoga que eu comecei nesse caminho do yoga, né? Que na verdade eu considero yoga, a gente ouve falar várias modalidades e tudo, mas yoga é uma coisa só, é essa união que a gente busca, a gente como almas, né, com uma energia superior, com Deus. Então, foi através dessa escola de Hatha Yoga, através dessa minha professora de Hatha Yoga, ela disse uma vez que teria um mestre do Kriya aqui em BH. Na época eu já havia lido o livro Autobiografia de um Yogi, e esse livro me tocou muito, ele se tornou um livro de cabeceira, porque eu queria, enquanto eu lia o livro, eu vivenciava as histórias, eu queria ter vivido aquilo, eu queria ter conhecido um mestre como Yogananda, e eu joguei isso para o universo. E em pouco tempo, que eu tinha concluído a primeira vez, né, que eu li esse livro, essa minha professora me falou: olha, vem um mestre do Kriya, ele vem dar uma bênção aqui em Belo Horizonte. Se eu fosse você, não deixava de ir para conhecer. Aquela vontade que eu tive de vivenciar o que eu li no livro, de repente se materializou na minha frente quando eu vi Paramahamsa Vishwananda entrando no salão do Darshan, que é essa bênção que ele dá. E eu não tive dúvidas de que era aquele caminho que eu queria seguir. E logo eu procurei informação sobre as práticas, né, que eles informaram no dia do evento. E eu comecei através do On Chanting, que é um dos exercícios do Atma Kriya Yoga. As primeiras práticas do On Chanting, eu já via a supremacia do que é aquilo. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa falar em alguns vídeos anteriores que eu coloquei no canal sobre o On Chanting.
Só sei que é uma prática que me trouxe muita estabilidade, a mente fica muito mais tranquila, me ajudou nas práticas de meditação também. Aí a partir dela, assim, com certeza eu quero conhecer o Atma Kriya Yoga, que vem da mesma linhagem de Mahavatar Babaji. É uma prática que veio para a nossa atualidade e assim que eu fui iniciada, eu fiz é um workshop que a gente faz assim 3 dias, né? Hoje já está mais restrito em função dessa pandemia, a gente não pode fazer presencial, mas existe a possibilidade de fazer online, sim. Só que o especial do Atma Kriya é o Shaktipat. Esse Shaktipat é uma iniciação energética onde recebemos a bênção de toda a linhagem do Kriya. E os mestres, eles vêm, toda vez que praticamos, eles vêm para nos proteger, para nos auxiliar no nosso caminho, né, da prática do yoga. E esse é o diferencial. Eles potencializam todos a série de exercícios, toda a prática. O que significa, né, o Atma Kriya Yoga? O yoga, eu já disse, é união com o divino. Atma significa alma, que é a parcela do divino que habita em nós. E Kriya significa ação com consciência. Então, à medida que vamos praticando, desenvolvemos a consciência de que todas as nossas ações estão sob o domínio do divino. Então, essa consciência constante da comunhão com o divino. E através desses exercícios, que incluem pranayamas, para quem já tem alguma experiência com yoga, exercícios respiratórios, asanas, né, posturas, kriyas mesmo. É uma prática completa. E o que mais assim, me chamou a atenção foi que ela ajuda a gente a resgatar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, foi para isso que a gente veio nesse mundo, para a gente relembrar. Na verdade, a gente está aqui só de passagem, para a gente relembrar o nosso caminho de volta. E esse caminho, quando a gente está sobre a bênção de um mestre, sobre que o Atma Kriya é uma bênção, esse caminho se torna o próprio objetivo de tão prazeroso, e ele desenvolve em cada processo, em cada exercício, várias formas de devoção a Deus, ao ponto que o que ele quer que a gente veja em todas as ações que a gente faça no dia a dia, em todas as pessoas, a gente encontre também essa divindade que habita em tudo, em cada um. E trouxe também essa novidade, né, na minha vida, essa segurança, esse conforto dessa presença divina, que com a prática diária, a gente começa a perceber Deus em tudo. Então, o medo que antes existia, a doença que antes incomodava, ela ainda existe, mas a convivência com as imperfeições, com essa questão da doença mesmo, a gente começa a ver tudo de uma outra forma, e a vida se torna muito mais leve.
E a gente, os nossos objetivos mudam, a gente não quer mais, o mundo deixa de ser esse mundo material. O que na verdade aconteceu foi a resposta que eu tive. Eu comecei a questionar, assim, depois do diagnóstico de uma doença autoimune, que o médico falou que não tem cura, só tem tratamento. A gente começa a questionar. Então, a gente veio aqui porque só para sofrer, para trabalhar, para ter família, e aí, o que a gente vai deixar para esse mundo? Esse mundo não pode ser só o que a gente está vendo aqui. Tem algo muito maior. Eu tive a resposta, foi na verdade, com o Atma Kriya, que realmente é a prática, ela ajuda a gente a desenvolver não é bem a palavra, ajuda a gente a redescobrir esse amor, que é essa semente divina que existe dentro da gente e que está em todo lugar. Então essa é a impressão que eu tenho do Atma Kriya Yoga, que é uma prática, na verdade é uma oração em si, e assim que a gente pratica, à medida que a gente vai praticando, o nosso dia se torna uma entrega, uma oferenda a Deus. E esse tipo de relacionamento, não existe nada que se compare, apenas experimentando para saber, mas é perfeito.